The Lord has opened a door for Pastor Lydia and I to minister in these prophetic conferences. O Senhor, Ele abriu as portas para eu e a pastora Lídia a gente ministrar nessas conferências proféticas, ativação profética. This wasn't something that we started. Isso não foi algo que a gente começou. We were forced into it. A gente foi forçado a isso. But that's the best way sometimes. Mas essa, às vezes, é a melhor forma. When God pushes you into more ministry. Quando Deus te empurra para você ministrar mais e mais. That way you're not promoting yourself. Dessa forma, você não está se autopromovendo. You're promoting Jesus Christ. Você está promovendo Jesus Cristo. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. And that's the first thing I want to teach you tonight about the prophetic ministry. E essa é a primeira coisa que eu quero ensinar hoje à noite sobre o ministério profético. Tonight we're going to talk about the purpose of the prophetic word. Hoje à noite a gente vai falar sobre o propósito da palavra profética. Tomorrow night, Pastor Lydia is going to share with you how to hear the voice of God. Amanhã de noite a pastora Lídia vai ensinar a como ouvir a voz de Deus. Please tell your friends, your family to come tomorrow night. Those who have always wanted to learn how to hear the voice of God. Por favor, conte para os seus amigos e família para virem aqui, para aqueles que querem aprender a ouvir a voz de Deus. God has used Pastor Lydia in my life to help me learn the voice of God. Deus, Ele usou a pastora Lídia na minha vida para também aprender a ouvir a voz de Deus. And I'm very thankful for what God has done in our lives. E eu sou muito agradecido pelo que o Senhor fez na nossa vida. And then Saturday night, E também no sábado à noite, we're going to talk and preach about activating the prophetic gift. nós vamos trazer uma ministração sobre como ativar o Espírito. So this is to be not only a time where you can receive a prophetic word, Então esses momentos não são somente momentos que você pode receber uma palavra profética. but like Pastor Andre was saying, that you can enter into the gift of prophecy. Mas como o pastor André estava dizendo, para que você possa entrar nesse espírito profético. Amen? Amém? How many want the gift of prophecy? Quantos aqui querem o dom de profecia? Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. The Bible tells us to desire earnestly spiritual gifts. A Bíblia nos fala que para a gente desejar os espíritos, os dons proféticos, But especially to prophesy. mas especialmente o dom de profecia. Amen? Amém? So, hallelujah. Let's pray one more time. Então vamos orar mais uma vez. Holy Spirit, we need you. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Holy Spirit, we need more of you. Espírito Santo, nós precisamos mais de Ti. I pray, take more of us and Eu give us oro, more of you. eu oro, tire mais de nós e nos dê mais de Ti. Take more of me and give me more of you. Tire mais de mim e me dê mais de Ti. We pray for the anointing to fall on each person here tonight. Nós oramos para que a unção caia em cada um de nós hoje à noite. The anointing that breaks the yoke A unção que quebra o jugo of sin and the demonic forces. do pecado e das forças demoníacas. We pray for the anointing to speak your word out, Lord. Nós oramos para que a unção ela nos faça falar sobre Ti. We pray for the anointing to hear your word and receive it. Oramos pela unção de ouvir a Tua voz e recebê-la. We pray against every hindering spirit that would keep us from hearing your voice. Nós oramos para que todo espírito que esteja nos impedindo de ouvir Sua voz, que ele saia. We plead the blood of Jesus over this house tonight. Nós pedimos pelo sangue de Jesus aqui nessa casa hoje. Hallelujah, that every enemy is defeated by that blood of Jesus Christ. E todo inimigo que ele seja derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Lord, we pray, search us and cleanse us so we can receive your word. Senhor, nós oramos, busque em nós e também nos limpe para que nós possamos ouvir a Tua palavra. And Lord, help us to grow up into the fullness of Christ. E nos ajude a crescer na plenitude de Cristo. In the mighty name of Jesus Christ we pray. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. The first and the main purpose of prophecy O primeiro e o principal propósito da profecia is to testify
of Jesus Christ. é trazer um testemunho de Jesus Cristo. This is the first and most important of the prophet, of the purpose of prophecy. Esse é o primeiro e o mais importante propósito da profecia. So this is slide 2. Então esse é a gente vai para o slide Aleluia. 2. Revelation chapter 19 verse 10. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. It says, "For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz assim: porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. The spirit behind prophecy is the testimony of Jesus. O espírito atrás da profecia, ele é o testemunho de Jesus Cristo. We have to always remember this. Nós sempre temos que lembrar disso. The office of the prophet, the gift of prophecy, O trabalho do profeta, o dom da profecia, any revelation, vision, or dreams that we receive are to ultimately point us back to the testimony of Jesus Christ. tudo que você recebe de Deus, ele é para apontar diretamente para Jesus Cristo. He's the center of it all, amen? Ele é o centro de tudo, amém? Amen, hallelujah. Aleluia. And the prophecy has a spirit. E a profecia, ela tem um espírito. And the spirit of prophecy is the testimony of Jesus Christ. E o espírito de profecia, ele é o testemunho de Jesus Cristo. I haven't always understood this. Eu nem sempre entendi isso. I used to read this verse and not understand it, Eu costumava ler esse verso e não entendê-lo. but I now understand it. Mas agora eu entendo. The purpose of prophecy is to testify of Jesus. O propósito da profecia é de testificar Jesus. It's to form Christ in you and I. É de formar Cristo dentro de mim e você. Amen? Amém? And this spirit of prophecy is one of the keys that unlocks the kingdom of heaven. E esse espírito de profecia é uma das chaves que destranca o reino dos céus. Prophecy is a key that brings heaven down to earth. Profecia, ela é uma chave que traz os céus para a terra. We're praying tonight, let your kingdom come on earth as it is in heaven. Nós estávamos orando hoje, deixe que teu reino venha como é nos céus, que seja na terra. Prophecy is one of those main keys that unlocks heaven and brings it to earth. Profecia é uma dessas principais chaves que destranca os céus para virem para a terra. And Jesus said he would give these keys to his church. E Jesus disse que ele entregaria essas chaves para a sua igreja. Let's turn to Matthew chapter 16. Vamos abrir em Mateus capítulo 19. Matthew 16 verses 15 through 19. Do capítulo 16, dos versículos 15 ao 19. And Jesus said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it." Read through verse 18. Okay. A gente vai começar e terminar no verso 18 agora. Disse-lhes ele: "E vós, quem dizes que eu sou?" E Simão Pedro respondendo disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus respondendo disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus." Peter makes this declaration about Christ, Pedro, ele faz essa declaração sobre Cristo, that he is the only begotten Son of God, de que ele é o único Filho de Deus, the Son of the living God. o Filho do Deus vivo. And Jesus says, "You are blessed because men didn't reveal this to you." E Jesus disse: "Você é abençoado porque não foi homem que revelou isso para você. But you're blessed because you received the revelation from my Father. Mas você é abençoado porque recebeu a revelação do meu Pai."
This was the spirit of prophecy working in Peter's life. Esse era o espírito de profecia trabalhando na vida de Pedro. He's getting a revelation of Christ, and Jesus says, this is what my church will be built upon. Ele estava recebendo uma revelação de Jesus Cristo e Jesus disse: esse é o lugar onde a minha igreja será construída. My church is to be built upon the revelation of Jesus Christ. A minha igreja será construída na revelação de Jesus Cristo. Then in verse 19, he says, I'm going to give you, Peter, the keys. E no verso 19 ele diz: eu vou entregar para você, Pedro, as chaves. He says, I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. And whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. E no verso 18 em diante ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te entregarei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. The church is to be built upon the revelation of Christ. It is the rock. A igreja, ela tem que ser construída na revelação de Jesus Cristo. Essa é a rocha. This is the foundation, the basis of the church. Essa é a fundação, é a base da igreja. And it's the revelation of Christ that the church is built upon. E é na revelação de Jesus Cristo que a igreja ela é construída. It's not just reading words on a page, Não é somente ler palavras numa página, but it's when God reveals that word to you. mas é quando Deus revela aquela palavra para você. When the spirit of prophecy and revelation is bringing the word to life. Quando o espírito de profecia em Apocalipse está trazendo a revelação para a vida. This is what the church is to be built upon. É isso que tem que ser a fundação de uma igreja. This is why prophecy is so important. É por isso que a profecia é tão importante. Because the spirit of prophecy brings the revelation of Christ. Porque o espírito de profecia, ele traz a revelação de Jesus Cristo. It brings the testimony of Jesus Christ. Traz também o testemunho de Jesus Cristo. Prophecy helps to build up Christians and the body of Christ to maturity. A profecia, ela ajuda a trazer o espírito da igreja, a revelação e a maturidade. And when we receive this revelation of Christ, E quando nós recebemos esse dom de Cristo, and when we understand it in our hearts, e quando nós entendemos no nosso coração, and the revelation of Christ is written on our hearts, e a revelação de Jesus Cristo está escrita então nos nossos corações, we then go through transformation. aí sim nós possamos passar pela transformação. We are changed into a new creation. Nós somos transformados em uma nova criatura. Amen? Amém? Church, we need this. Igreja, nós precisamos disso. Ephesians chapter 2 verse 20 tells us the foundation of the church is to be built upon the ministry of the apostles and the prophets. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, fala que a fundação de uma igreja, ela tem que ser construída no ministério dos apóstolos e dos profetas. The foundation is to be built upon the apostles and the prophets. A fundação, ela tem que ser construída. And Jesus Christ is the cornerstone of that foundation. Tudo isso tem que ser construído na rocha que é Jesus. E Ele é a pedra angular dessa fundação. This is not just the teachings of the apostles and prophets. Isso não é apenas sobre os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. It doesn't say to be built upon the doctrine of the apostles and the prophets. A Bíblia não fala para ser construída em cima da doutrina dos apóstolos e dos profetas. But the foundation is the ministry of the apostle and the prophets. Mas a fundação é o ministério dos apóstolos e dos profetas. Do you see why Satan has worked so hard to remove the apostolic prophetic ministry out of the church? Você vê então como Satanás ele tem trabalhado de maneira tão forte para remover esses ministérios da igreja?
He gets ministers content with just being a pastor or a teacher. Você então vê ministros sendo felizes de apenas serem pastores de uma igreja. We get comfortable doing just evangelism. Nós ficamos confortáveis apenas por fazer evangelismos. Trust me, I understand this. Confie em mim, eu entendo isso. It's hard to go further in Christ. É difícil você avançar em Cristo. It takes a dying to this flesh to go farther into Christ. Isso leva à morte da sua carne para você avançar. And Satan is holding men and women of God back from the apostle and the prophetic calling. E o adversário ele está segurando homens e mulheres longe desse chamado. Because he knows this is the foundation of the church. Porque ele sabe que essa é a fundação da igreja. The office of the prophet is foundational to the church. O trabalho de um profeta, ele é fundamental para uma igreja. Think about that. Pense sobre isso. Think about how much have you really seen the ministry of an apostle and a prophet? Pense sobre isso. Você realmente já viu o ministério de um apóstolo ou de um profeta? We don't see it very often, do we? Não é muito fácil de ver isso. Yet this is the foundation of the church. E mesmo assim, essa é a fundação de uma igreja. Jesus Christ being the cornerstone. Jesus Cristo sendo a pedra angular. Amen? Amém? Church, we need to pray that God restore these offices back to the church. Igreja, nós precisamos orar para que Deus restaure esses trabalhos dentro de uma igreja. We need to be praying, God restore the apostles and the prophets. Nós temos que orar, Deus restaure os trabalhos dos apóstolos e dos profetas. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. Slide 4. Slide 4. Slide, right? Yeah. Slide. Slide, é assim que fala. O gato bebe leite. Ai. Thank you. Obrigado. Não. Pouco português. Fala pouco português. Aleluia. Aleluia. The second purpose of prophecy is to bring the kingdom of heaven to earth. O segundo propósito do chamado de profeta é de trazer os céus para a terra. We've been praying this tonight. Nós oramos isso hoje à noite. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Deixe que o teu reino venha para a terra como os céus. Prophecy declares the will of God. As profecias, elas declaram a vontade de Deus. Prophecy declares what's being said in heaven. A profecia, ela declara o que está sendo dito nos céus. And brings that message here to earth. E traz essa mensagem aqui para a terra. God, this is a very important point. E isso é um ponto bem importante. God always has something to say. Deus, ele sempre tem algo a dizer. He always has something to say in every situation. Ele sempre tem algo a dizer em todas as situações. We need to always be asking God His opinion about everything. Nós sempre temos que pedir a Deus a sua opinião sobre tudo. This keeps us in dependency with Him. Isso nos mantém num estado de dependência dele. This keeps us in relationship with Him. Isso nos mantém em um relacionamento com ele. When we are just living our lives the way we want to do it, Quando nós estamos apenas vivendo a nossa vida do jeito que a gente quer viver, and we're not in constant communion with God, e a gente não tem uma comunhão constante com Deus, we won't be bringing heaven to this earth. então se a gente manter a nossa vida dessa forma, a gente não vai trazer o reino dos céus para a terra. We'll be living earthly, natural. Nós vamos deixar a terra de um jeito natural. And the Bible says that's demonic. E a Bíblia diz que isso é demônico. God always has something to say about your life. Deus sempre tem algo a dizer sobre a sua vida. He wants you to ask Him His opinion. Ele quer que você pergunte a Ele sobre a sua opinião.
He wants to see that you really are dependent upon Him. Ele quer ver que você realmente está dependendo dele. Our strength gets in the way. A nossa força, ela fica no caminho. Our intellect gets in the O way. nosso intelecto fica no caminho. Our gifts and our talents get in the way. Os nossos dons e talentos também ficam no caminho. All these things are to be used by God's Spirit. Todas essas coisas, elas são para serem usadas pelo Espírito de Deus. He's supposed to be in control of all these things. Ele deveria estar no controle de todas essas coisas. Church, we need to be in relationship with God and hearing His opinion about everything in our lives. Igreja, nós precisamos nos manter em relacionamento com Deus e ouvir a opinião dele em todas as coisas. This is how we will bring heaven to earth. É assim que a gente vai trazer os céus à terra. This is how the spirit of prophecy will begin to operate in your life. É assim que o espírito de profecia vai começar a operar na sua vida. But this spirit of prophecy Mas esse espírito de profecia is not the only key to the kingdom of heaven. ele não é a única chave para o reino dos céus. Remember in Matthew 16, after Peter declared who Jesus was, Vamos nos lembrar de novo de Mateus 16, depois que Pedro lhe declara quem é Jesus. Jesus then said, I will give you the keys to the kingdom. Jesus fala, eu te entregarei as chaves do reino. These keys unlock heaven. Essas chaves, elas destrancam o céu. They bring heaven to earth. Elas trazem os céus à terra. Prophecy is one of those keys. Profecia é uma dessas chaves. But there are 4 keys mentioned in the Bible. Mas tem 4 chaves mencionadas na Bíblia. And God releases heaven to earth through these 4 keys. E Deus, ele libera, ele deixa os céus que eles venham através dessas 4 chaves. These, the Bible calls, are the 4 winds or the 4 spirits of heaven. Isso a Bíblia chama de os 4 ventos ou espíritos do céu. We don't hear much about these. Nós não ouvimos muito sobre isso. And they're only mentioned actually twice in the Bible. E eles são mencionados, na verdade, 2 vezes na Bíblia. 2 verses in the Bible specifically talk about the 4 spirits of heaven. 2 versos na Bíblia falam sobre os 4 espíritos do céu. They're in Zechariah chapter 6 verse 5 Estão em Zacarias capítulo 6, versículo 5, and Daniel chapter 7 verse 2. e também em Daniel capítulo 7, versículo 2. Zechariah calls them the 4 spirits of heaven. Zacarias chama de os 4 espíritos dos céus. Daniel calls them the 4 winds of heaven. E Daniel, ele chama de os 4 ventos dos céus. But this word spirit and wind are the same Hebrew word. Mas essas palavras espírito e vento, elas vêm da mesma palavra no hebraico. Spirit and wind are interchangeable in the Old Testament. Espírito e vento, essas palavras são a mesma no Antigo Testamento. And heaven is revealed through these 4 spirits. E os céus, ele é revelado através desses 4 espíritos. It calls them the spirits of heaven. E o que chama eles de os espíritos dos céus. There's a prophet in the Bible by the name of Ezekiel. Tem um profeta na Bíblia chamado Ezequiel. And God gave Ezekiel a vision of these 4 spirits. E Deus ele entregou a Ezequiel uma visão desses 4 espíritos. These 4 spirits unlock heaven. Esses 4 espíritos, eles destravam os céus. And Ezekiel calls them living creatures or cherubim. E Ezequiel, ele chama esses espíritos de as criaturas vivas, ou os querubins. Ezekiel has this tremendous vision of a storm coming out of the north. Ezequiel, ele tem essa visão tremenda de um espírito vindo do norte. In the middle of this storm is a glowing, a glory like a glowing metal. E nesse espírito tem uma glória como de metal. And in the middle of this glory, he sees a man on a throne. E no meio dessa glória ele vê um homem no trono. Under his feet is a sea of glass.
Debaixo dos seus pés é como um mar de cristal. And then under this sea of glass are 4 living creatures. E debaixo desse mar de cristal tem 4 criaturas viventes. Ezekiel calls them cherubim. Ezequiel chama eles de querubim. I don't know, in America, in the United States, we always think of cherubim as little baby angels. Eu não sei, mas nos Estados Unidos a gente sempre pensa nos querubins como bebês que parecem anjos. You know, Cupid Sabe o Cupido? pulls his arrow and shoots people with love. Que puxa o seu arco e acerta as pessoas com amor. They call him a cherubim. Eles chamam aquela figura de querubim. Sucky now. Só que não. Cherubim are not baby angels. Querubins não são bebês que parecem anjos. They're the exact opposite. Eles são exatamente o oposto disso. Cherubim are the highest rank of angels in heaven. Os querubins, eles têm um dos maior ranking no reino dos céus. And Ezekiel sees these beings. E Ezequiel, ele vê esses seres. And they are revealing the glory of God. E eles estão revelando a glória de Deus. And they have 4 faces. E eles têm 4 rostos. They have the face of a man. Eles têm o rosto de um homem. On the right of the man is the face of a lion. E na direita do homem é o rosto do leão. On the left of the man is the face of an ox. E na esquerda do homem é o rosto de um boi. And behind the face of the man is the face of the eagle. E atrás do rosto do homem é o rosto de uma águia. These 4 faces are the 4 spirits of heaven. Esses 4 rostos que nós temos aqui são as faces do Espírito dos céus, do reino dos céus. The face of the eagle is the spirit of prophecy. O rosto da águia, ele é o espírito de profecia. The main characteristics of eagles are that they have very sharp eyesight. A principal característica de uma águia é que ela tem um olhar muito afiado. They can see things far away. Elas podem ver as coisas muito longe. And they live up in the heavenlies. E elas moram nos lugares muito altos. They're soaring in the heavens. A fonte deles está nos céus. And they can see down on earth from really high up in the sky. E eles podem ver lá embaixo na terra de um lugar muito alto nos céus. Eagles see from heaven's point of view. As águias, elas veem de um lugar do ponto de vista dos céus. This face of the eagle is the spirit of prophecy. Esse rosto essa face da águia é o espírito de profecia. And it is one of the keys to releasing heaven here on earth. E é uma das chaves da liberação dos céus aqui na terra. We're talking about the revelation of Jesus Christ being formed on earth. Nós estamos falando da revelação de Jesus Cristo sendo formada aqui na terra. Jesus is this man on the throne. Jesus, ele é esse homem no trono. And these 4 spirits of heaven, these cherubim, their job is to reveal Christ. E o trabalho desses querubins é de revelar a Cristo. Church, our job is to reveal Christ. Igreja, o nosso trabalho é revelar a Cristo. Amen? Amém? These cherubim are a prophetic picture of you and I. Esses querubins são uma figura profética de você e eu. We are to take on the likeness of Christ, just like the cherubim did. Nós temos que carregar a luz de Cristo, assim como esses querubins fazem. And we're to bring the revelation of Jesus Christ to the lost and to this world. E nós temos que levar a revelação de Jesus Cristo aos perdidos desse mundo. Amen? Amém? Amen. Amém. The other keys of the kingdom A outra chave do reino is the face of the man is the apostle. é que o rosto do homem, a face do homem é o apóstolo. The face of the eagle is the prophet. A face do homem é o profeta. The face of the lion is the evangelist. A face do leão é o evangelista. Transbodar is very strong in the lion.
A igreja transbordar é muito forte nessa parte do evangelismo. Strong in evangelism. Amen. Muito forte no leão, no evangelismo. Showing the love of Christ to the lost. Mostrando o amor de Cristo para os perdidos. God loves it. Deus ama isso. Amen. Amém. And the face of the ox is the pastor and the teacher. E a face do boi, ele é o pastor e o mestre. Notice that the ox has two horns. Perceba que o boi, ele tem 2 chifres. That's why the pastor and the teacher are represented in the face of the ox. É por isso que o pastor e o mestre são representados na face do boi. All of these spirits of heaven release the revelation of Christ. Todos esses espíritos dos céus, eles liberam os céus aqui na terra. And we're to pray that the Spirit of heaven will be revealed through the church here on earth. E nós temos que orar para que os espíritos do céu sejam liberados através da igreja aqui na terra. Amen? Amém? The Holy Spirit, the Spirit of God, O Espírito Santo, o Espírito de Deus, He works through these four spirits of heaven ele trabalha através desses 4 espíritos do céu. to reveal Christ and to establish His kingdom here on earth. Para revelar a Cristo e estabelecer o reino dele aqui na terra. Church, we need to pray, God raise up these ministries. Igreja, nós precisamos orar para que Deus levante esses ministérios. All of them. Todos os ministérios. Especially the apostle and the prophet, which are the foundation. Especialmente o do apóstolo e profeta, que são a fundação. This is why Paul said you desire spiritual gifts, but especially that you will prophesy. É por isso que Paulo fala, ele queira os dons espirituais, mas especialmente o espírito de profecia. It's laying the foundation. É como você deixar uma fundação. No. But this is not just for the leaders of the church. Mas isso não é apenas para os líderes de uma igreja. Amen? Amém? The Bible says it is for every believer to operate in the gift of prophecy. A Bíblia diz que é para todo aquele que crê. Todos têm que operar no espírito de profecia. Let's read those verses in 1 Corinthians 14. Vamos ler esses versos em 1 Coríntios, capítulo 14. Verse 1 through 3 says, Pursue love, yet desire earnestly spiritual gifts, but especially that you may prophesy. For one who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands, but his spirit he speaks mysteries. But the one who prophesies speaks to men for edification and exhortation and consolation. Dos versículos 1 ao 3 a gente vai ler e diz assim: A seguir a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. It's important that we do not believe this is only for the leaders of the church. É importante que a gente não caia em crer que esses dons são apenas para os líderes de uma igreja. Every one of us should be desiring this gift of prophecy. Todos deveriam desejar esse espírito de profecia. And all the spiritual gifts. E também todos os dons espirituais. Amen? Amém? They're for you. Eles são para vocês. The word says it's for you. A palavra diz que é para você. Do you believe His word? Você crê na palavra dele? Amen? Amém. But it is very important that you get the order of this correctly. Correct? Mas é muito importante que você entenda corretamente a ordem disso. Don't just seek for the gift. Não apenas busque pelo dom. Seek for the giver of the gift. Busque por aquele que entrega o dom. Seek for the giver of the gift first. Busque primeiramente por aquele que te entrega o dom. Because all these gifts are to come through relationship
with Jesus Christ. Porque todos esses dons, eles virão através de um relacionamento com Jesus Cristo. We're not supposed to build ministry upon gifts and talents. Nós não temos que construir um ministério em cima de dons e talentos. It's to be built upon the revelation of Jesus Christ. Isso tem que ser construído na revelação que é Jesus Cristo. Amen? Amém? Christ is the foundation. Cristo, ele é a fundação. Slide you there. So I want to look at another purpose for the spirit of prophecy in this verse 3. Então, eu vou trazer um outro propósito para o espírito de profecia no verso 3. It says that it lists three things in this verse about the purpose of prophecy. Ele lista três coisas sobre o espírito de profecia. It's to edify, to exhort, and for consolation. Edificação, exortação e consolação. I'm just going to briefly mention these last two. Eu vou rapidamente mencionar esses últimos dois. Exhortation means to come alongside and to encourage. Exortação significa caminhar junto e encorajar. This is when prophecy is used to reveal the promises of God for someone. É assim que os profetas, eles revelam as promessas de Deus para alguém. When it reveals the divine destiny of somebody. Quando é revelado o destino divino de alguém. Words that encourage them and build them up in Christ. Palavras que vão encorajar e ajudar a eles a caminharem em Cristo. We are to exhort one another, Nós temos que exortar uns aos outros. to build up one another. Nós temos que ajudar a uns aos outros. We are to speak the words of God Nós temos que falar as palavras de over Deus each other's lives. nas vidas das pessoas. Declare it over each other's lives. Declarar na vida de uns aos outros. Declare it over your own life. E declarar também na sua própria vida. Declare it in your house. Declarar na sua casa. Declare it over your family. Declarar na sua família. You need to come alongside one another and build each other up Vocês precisam caminhar uns com os outros e também se ajudarem. by declaring the word of God over their lives. Fazendo isso, declarando a palavra de Deus. This is a form of prophecy. Essa é uma forma de profecia. When you take the written word and you declare it over your life Quando você pega a palavra escrita e você declara sobre a sua vida. and over other people's E lives. também sobre as vidas das outras pessoas. Amen? Amém? Consolation means you use these words to comfort and refresh someone else. Consolação significa quando você usa as palavras para confortar e renovar a vida de alguém. This is one of the main purposes of prophecy. Esse é um dos principais propósitos da profecia. To bring comfort to people in their trials. Trazer conforto para as pessoas quando elas estão passando por problemas. To bring a word that refreshes them and lifts up their spirits. Trazer uma palavra que renova o espírito. Amen? Amém? 11. Sorry, I don't know 11 in Portuguese yet. Desculpa, eu não sei falar 11 11. em português. 11. 11. I can count after 20, but not between 10 and 20. Eu posso contar de 1 a 10 e depois contar de 20 em diante, mas não de 10 a 20. Desculpe. É muito difícil, desculpe. But I want to focus on, it's okay. I want to focus on the first one, which is edification. Mas eu quero focar aqui primeiramente na edificação. Edification means to build up, as in building a house. Edificação significa construir, como construir uma casa. Edification is to build us up in the full stature of Christ. Edificação significa nos construir na estatura completa de Jesus Cristo. To build up an effectual witness of Christ. De construir uma testemunha efetiva de Cristo. Does anybody here work in building houses? Alguém aqui já trabalhou ou trabalha construindo casas? Amen. Amém. What's the first thing you have to do before building a house? Qual é a primeira coisa que você precisa fazer antes de construir uma casa?
the mass, like the foundation. The foundation. A fundação, isso. Amen? Amém? First thing. A primeira coisa. And in order to lay the foundation, what do you have to do before you can lay the foundation? E antes de você construir uma fundação, qual é a primeira coisa que você tem que fazer antes de realmente colocar para cima? É cavar. Right? Certo? It's the same in English as in Portuguese. É o mesmo em português e em inglês. Esse som. You have to dig. Você precisa cavar. Verse 12. Slide 12. There has to be a removal of earth first. A terra tem que ser removida primeiro. Remove everything that is not firm. Remover tudo aquilo que não é firme. Dig until you find rock. Cavar até encontrar a rocha. Or dig deep enough so you can lay a strong enough foundation. Ou cavar profundamente bastante para você construir uma fundação forte. There has to be a removal of this earth from our lives. Tem que ter essa remoção de terra da nossa vida. Amen? Amém? Jesus talks about this in Luke chapter 6. Jesus ele fala disso em Lucas capítulo 6. We all know about the parable of the foolish man and the wise man. Nós todos sabemos da parábola do homem tolo e do homem sábio. The ones who build their house either on a rock or on the sand. Aqueles que constroem a casa tanto na areia quanto na rocha. Have you ever noticed that these verses are in the context about prophecy? Você já percebeu que essas palavras, right before he gives this parable, he warns them, beware of false prophets. Você já percebeu que essas palavras aqui, elas estão no contexto de uma profecia? Antes de falar isso, ele vai trazer isso também como uma profecia. Amen? Amém. Are you okay? Okay. We're back on track. Sometimes he hears things that I don't say. Às vezes ele ouve algumas coisas que eu não estou falando ainda. So if he preaches something that's against the Bible, let me know. Então se ele pregar alguma coisa que está fora da Bíblia, me fala. Okay? It's the prophecy. Okay? É a profecia. Eu estou ouvindo na frente. Beware of false prophets. Tenham cuidado com os profetas ruins. Hey, come on. Hey, come on. Okay. So let's read these verses. Então vamos ler esses versos. Verse 47 through 49. Dos versos 47 ao 49. Everyone who comes to me and hears my words and acts on them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid a foundation on the rock. And when a flood occurred, the torrent burst against that house and could not shake it because it had been well built. But the one who has heard and has not acted accordingly is like a man who built a house on the ground without any foundation. And the torrent burst against it, and immediately it collapsed, and the ruin of that house was great. Em Lucas capítulo 6, dos versículos 47 a 49 diz: Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não as pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu um ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. And like I said, Jesus just warned them of false prophets. E como eu falei, Jesus, antes de contar a parábola, ele falou dos profetas. And he warned them about people who operate in spiritual gifts that will still go to hell.
E ele falou sobre as pessoas que operariam em dons espirituais, mas ainda assim iriam para o inferno. There will be people who can prophesy, cast out demons, heal the sick, and Jesus will still cast them into hell. Haverão pessoas que expulsarão demônios, falarão de Jesus, mas ainda assim vão para o inferno. Because they were not being governed by the law of the Spirit. Porque eles não eram governados pela lei do Espírito. They were being governed by their own ideas. Eles eram governados pelas suas próprias ideias. And they're using the gifts of God through their own ability. E eles estão usando os dons de Deus através das suas próprias habilidades. And then he goes into these verses, this parable. E depois de falar isso, ele começa a contar essa parábola. The one who hears the word of God and acts properly is like the man who built his house on the rock. Aquele que ouve a palavra de Deus e age de acordo, ele é como um homem que constrói a casa na rocha. He hears the revelation. Ele ouve a revelação. He hears the spirit of prophecy. Ele ouve o espírito de profecia. And he acts upon it correctly. E ele age corretamente com isso. And when the flood comes to test that house, E quando a enchente vem para testar essa casa, this house will stand então essa casa permanecerá de pé. because it was built upon a correct foundation. Porque foi construída em cima de uma fundação que estava correta. But the man who heard the word of God, Mas o homem que ouviu a palavra de Deus, heard the prophetic word, ouviu a palavra profética, but did not act properly with it. mas não agiu de acordo com isso, He's like the man who builds his house upon sand. ele é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. This is the man who builds his life upon prophecy. Esse é o tipo de homem que construiu a sua casa em cima da profecia. He builds it upon the promises that he gets through the prophetic word. Ele construiu a sua casa em cima de promessas que ele ouviu da palavra de Deus. He builds his house on the blessings that come to him through the prophetic word. Ele construiu a sua casa em cima das bênçãos que foram liberadas pelo But he Senhor. doesn't let the prophetic word go deep in his heart Mas ele não deixa com que a palavra profética vá fundo no seu and coração. let it remove that carnal, earthly, fleshly nature. E não deixa que a carne, aquilo que é terreno, seja removido do coração dele. So that the foundation of Christ can be laid properly. Para que a fundação de Cristo seja construída de uma forma correta. And I don't know if the word has gotten back to Brazil about the prophetic movement in America right now. E eu não sei se tem chegado no Brasil as notícias do movimento profético nos Estados Unidos agora. But there is a shaking going on in the prophetic movement in America. Mas no movimento profético nos Estados Unidos está tendo um abalo muito grande. The most popular ministries in the prophetic gifting are being shaken. Um dos maiores ministros do movimento profético está sendo abalado. They are being tested, E eles todos estão sendo testados. and many of their houses are crumbling E muitas casas estão caindo. because they didn't build their ministry upon Christ. Porque eles não construíram o seu ministério em Cristo. They built their ministry on gifts. Eles construíram o seu ministério em dons. They built their ministry on the gift of prophecy. Eles construíram o seu ministério no dom de profecia. Christ always has to be the foundation. Cristo sempre tem que ser a fundação. He always has to be the cornerstone. Ele sempre precisa ser a pedra angular. Many people can build a beautiful house, Todas as pessoas, muitas pessoas conseguem construir uma casa bonita. but the beauty of that house will not keep it when the flood comes against it. Mas o quão bonita é a casa não vai manter ela quando vier uma forte corrente.
how expensive the house was will not keep it standing when the flood and the trouble comes against it. O quão cara foi a casa não vai definir se ela permanecerá de pé. What determines whether it will stand or not is whether they dug deep enough and laid a foundation. O que determina se a casa permanecerá de pé ou não é quão profundo foi a fundação. Amen? Amém? These big apartment buildings down at the beach, they got to dig really deep, I'm sure. Essas pessoas que construíram prédios e edifícios perto da praia, eles tiveram que cavar muito profundo, eu tenho certeza. Because if they don't, doesn't matter how beautiful those apartments look, Porque se eles não fizeram isso, não importa quão bonito seja o apartamento. they're not going to stand when the floods of Villa Vela come. Eles não vão permanecer de pé quando as enchentes de Vila Velha vierem. When the chave of Villa Vela comes. Quando chove em Vila Velha, enche tudo. What does the prophetic word remove from our lives? E o que a palavra profética remove da nossa vida, então? It removes the things that keep us from receiving the promises. Remove as coisas que nos mantêm longe de receber as promessas. The prophetic word is to go deep into our hearts A palavra profética, ela tem que ir fundo no seu coração. and remove the things that keep us from coming into our promises and our blessings. E remover as coisas que nos mantêm longe de receber as promessas e as bênçãos. A mature prophet will not just prophesy the promises and the blessings and the destiny. Profeta maduro, ele não vai apenas profetizar as bênçãos, as coisas boas e por aí vai. A mature prophet will go deep into your heart Profeta maduro, ele vai fundo no seu coração. and find the things that are keeping you from coming into those promises. E vai procurar achar as coisas que estão te mantendo longe de chegar nessas promessas. We all have prophetic promises, amen? Todos nós temos promessas proféticas, amém? Things that God has spoken to us. Coisas que Deus falou para nós. Either we have received a revelation ourselves, Talvez nós recebemos a revelação por nós mesmos. or maybe someone operated in the gift of prophecy and gave us a prophetic word. Ou talvez alguém operou no Espírito, no dom de profecia e nos entregou essa palavra. Amen? Amém? But do you ever wonder, why aren't I coming into those blessings? Mas você já se perguntou por que você não está chegando nessas bênçãos? Why aren't I seeing those promises fulfilled in my life? Por que eu não estou vendo essas promessas sendo completas na minha vida? Because it's more important to reveal what's keeping you from your promise. Porque é mais importante revelar o que está te mantendo longe dessas It's more promessas. important to reveal what's keeping you from your blessing. É mais importante ser revelado o que está te mantendo longe disso. I'm going to prophesy right now. Eu vou profetizar agora. You're all blessed. Vocês são todos abençoados. The Word of God says it. A palavra de Deus fala isso. Do you believe it? Você acredita nisso? Amen? Amém? But a mature prophet will go deep and reveal what's keeping you from being blessed. Mas profeta maduro, ele vai fundo e vai te dizer o que está te mantendo longe dessa bênção. It will reveal the sin or the demonic forces. Vai revelar o pecado ou a força demoníaca. It can reveal the generational curses. Vai revelar uma maldição geracional. It's important to have the house. É importante ter a casa. It's important to know the promises and the blessings. É importante saber das promessas e das bênçãos. But it's first and foremost important to lay the foundation first. Mas é mais importante do que isso você ter uma fundação primeiro. There's a verse in Jeremiah 23 about this. Tem um verso em Jeremias capítulo 23 falando sobre isso. If you want to study the gift of prophecy, E se você quer estudar o dom de profecia, and you want to study about false prophecy, e você quer estudar
sobre falsas profecias, Jeremiah 23 is one of the best chapters in the Bible. Jeremias capítulo 23 é um dos melhores capítulos da Bíblia para isso. Verse 18 says this, No verso 18, então, diz assim: "But who has stood in the counsel of the Lord, that he should see and hear his word? Who has given heed to his word and listened?" Verse 22, "But if they had stood in my counsel, then they would have announced my words to my people, and would have turned them back from their evil way and from the evil of their deeds." Então, no capítulo 23, dos versos 18 ao 22, diz assim: Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu caminho mau e da maldade das suas ações. Everybody wants to give a good prophetic word. Todos querem entregar uma palavra profética boa. We want to help exhort and build people up. Nós queremos exortar alguém e ajudar essas pessoas. But we don't necessarily want to give the hard words. Mas nós não queremos necessariamente entregar as palavras difíceis. I sometimes feel sorry for our spiritual family around us. Algumas vezes eu me sinto mal pela família espiritual ao redor de nós. Rebecca and Carol are agreeing. A Carol e a Rebeca, elas concordam com isso. Because God likes to speak about each other. Porque Deus, Ele gosta de falar daqueles que estão do seu lado. Because you can't see bad things about yourself. Porque você não pode ver coisas ruins sobre você mesmo. The really deep things. As coisas realmente profundas. And so God puts people in your life, Então Deus coloca pessoas na sua vida that help you. que te ajudam. Amen? Amém? That help dig that foundation. Isso ajuda a cavar essa fundação. Jeremiah, the Lord is speaking through Jeremiah. Quando o Senhor ele fala através de Jeremias, If the prophets really did their job correctly, diz assim que se os profetas realmente tivessem feito bem o seu trabalho, they would turn my people back from their evil ways. eles tirariam meu povo dos seus caminhos maus. They would turn God's people away from their evil works. Eles mudariam o povo de Deus para um caminho que não fosse para essas ações ruins. These are true, mature prophets. Isso é um profeta maduro. They warn the people and tell them about the things that are keeping them from the blessing of God. Eles avisam e falam para as pessoas sobre as coisas que estão mantendo elas longe da bênção de Deus. And they receive this revelation by abiding in the counsel of the Lord. E eles recebem essa revelação em permanecer na palavra de Deus. They stand and remain in the counsel of the Lord. Eles permanecem e se mantêm no conselho do Senhor. Their feet are firmly planted on the mountain of God. Os pés estão realmente plantados na montanha de Deus. And they stay there E eles permanecem lá, until they hear the full counsel of God. até eles ouvirem o conselho completo vindo de Deus. The mistake in the prophetic movement is to hear a word and immediately run out of the counsel and go give it. O erro no movimento profético é ouvir a palavra de Deus e já ir correndo falar sem ouvir o conselho do Senhor. We hear a blessing or a promise over somebody's life. Nós ouvimos uma bênção ou uma promessa sobre a vida de alguém. And we quickly leave the counsel of God and we give that prophetic word. E nós deixamos para trás o conselho de Deus e entregamos essa palavra. But God wants to take us deeper than that, church. Mas Deus quer nos levar mais profundo do que isso. God wants to raise up a mature prophetic movement in these last days. Deus ele quer levantar um movimento profético maduro nesses últimos dias. Amen? Amém? How many want to be a part of that mature
Christ. Quantos querem ser parte desse Jesus maduro? We want to come into the fullness of Christ. Nós vamos ir até a plenitude de Cristo. It requires for us to stay and abide in the presence of the Lord. Isso então requer que nós permaneçamos e nos permanecemos habitando nessa palavra de Deus. To receive the prophetic word about somebody's life, their promises, their blessings. Para receber a palavra de Deus sobre alguém, promessas e bênçãos. Receive the prophetic word for your own life. Receber a palavra profética para a sua própria vida. But also abide there until you hear what's keeping you from those promises. Mas também permanecer lá até você ouvir o que está te mantendo longe dessas promessas. Pressing in and seeking the face of God. Pressionando e buscando a palavra de Deus. Until you really see it with your heart. Até que você realmente veja com o seu coração. You're to hear and see with your heart. Você então ouvirá e verá com o seu coração. Now, I'm going to give you a warning. Então eu vou entregar um aviso. I'm sorry. You can go back. One more. Mais. 1 Peter chapter 4 verse 15 gives us a stern warning. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, nos entrega um grande aviso. It says, don't be a murderer. Diz, não seja um assassino. Don't be a thief. Não seja um ladrão. Don't be an evildoer. Não seja uma pessoa que pratica coisas ruins. And do not be a troublesome meddler in people's lives. E não seja uma pessoa que se mete em problemas alheios. Look at the category that he puts this in. Olha a categoria que ele coloca isso. A troublesome meddler is in the same area as a murderer. Uma pessoa que se mete nos negócios dos outros está na mesma categoria de um assassino. The prophetic gift does not give you a license to be a meddler. Dom profético, ele não te dá uma licença para ser uma pessoa que se intromete na vida dos outros. Amen. Amém? If you start getting words about sin in other people's lives, se você começa a entregar palavras sobre pecados na vida de outras pessoas, or you may see demons in someone, ou você vê demônios em alguém, or God may reveal a ancestral curse in someone, ou talvez Deus revele uma maldição geracional em alguém. don't go out and talk about it. Não saia e comece a falar sobre isso. Don't even go to that person yet. Não, realmente, na verdade, não vá até essa pessoa ainda. The first thing you should do is pray. A primeira coisa que você tem que fazer é orar. God's showing you so that you'll pray about it. Deus está te mostrando para você orar por isso. Your prayers will do more work than going and talking to them. As suas orações, elas trarão mais benefícios do que você ir falar com alguém. He doesn't give you a license to be a meddler in people's business by showing you their problems. Isso não te dá uma licença, esse dom não te dá uma licença para você se intrometer na vida da pessoa e mexer com os problemas alheios. Amen? Amém? A mature prophetic gift stands and waits and abides for the full counsel of God. Dom que ele é maduro, o dom profético maduro, ele permanece em ouvir a voz de Deus. And this only comes through relationship. E isso somente vem através do relacionamento. You don't need a prophetic gift to see problems in people's lives. Você não precisa de um dom profético para ver problemas na vida dos outros. Some people's problems are very obvious. Alguns problemas eles são bem óbvios, Right? certo? Yeah. You don't need to be a prophet to see those things. Você não precisa ser um profeta para ver esse tipo de coisa. But if you see something wrong, pray about it. Mas se você vê algo, ore por isso. Put it into God's hands. Coloque nas mãos de Deus. And if God reveals something to you, E se Deus revelar algo para você, He may be testing you. talvez Ele esteja te testando.
Are you just going to go try and fix that person? Você vai tentar ir lá e consertar essa pessoa? This is the problem newly married couples have. Esse é o problema que casais que acabaram de casar às vezes têm. And not new couples, E but na old couples. verdade, não só casais novos, mas também casais que já estão há muito tempo juntos. We think because we see a problem, we have the right to go talk to them about it. Nós pensamos que porque nós vemos um problema, a gente tem o direito de ir lá e começar a falar sobre isso. My wife had to learn to take my problems to the Lord. A minha esposa, ela teve que aprender a tomar os meus problemas e levá-los para o Senhor. Because she had a hard time changing me. Porque ela teve um tempo muito difícil em me mudar. I'll admit it. Eu admito isso. I did not change easily. Eu não mudei de uma maneira muito fácil. And she got tired of trying to change me. E aí ela ficou cansada em tentar me mudar. And so she thought, well, I'll just pray about it. E ela pensou, então eu vou orar por isso. And God did amazing things. E Deus, ele fez coisas maravilhosas, então. One time, my wife started to not like microwaves. Uma vez aconteceu uma história que a minha esposa, ela começou a desgostar de micro-ondas. She was seeing reports about how bad microwaves were for you. Ela estava vendo notícias de como ruins são os micro-ondas para você. And I use the microwave all the time. E eu usava micro-ondas a todo tempo. And so she was talking to me about all these microwaves, how bad they were. Então ela estava falando comigo de quão ruins eram as micro-ondas. And I just listened. E eu ouvia. Sim, sim. Yeah, that's true. É verdade, verdade. But I still used my microwave. Mas mesmo assim eu continuava usando micro-ondas. One day I go to the microwave. Um dia eu fui até o micro-ondas, I pressed the button. eu pressionei o botão. E isso aconteceu. It makes sparks and noises. Começou a ter barulhos e faíscas saindo. This is shortly after she just talked to me about the microwave. E isso foi certeiro, foi depois que ela falou comigo dos I micro-ondas. said, Lydia, Eu falei, Lídia, have you been praying? você chegou a orar? And she said, I only asked the Lord that if He doesn't want us to have the microwave, to get rid of it. E ela disse então para mim, eu só pedi para o Senhor para se Ele não quisesse que a gente tivesse micro-ondas, era para a gente se livrar disso. What am I supposed to do? Então o que eu tinha que fazer com isso? Go buy another microwave? Eu compro um outro micro-ondas? Sucky now. Só que não. Prayer will change things. Oração vai mudar as coisas. And to be mature in the prophetic gift, we've got to learn how to pray like never before. Então, para ser maduro no dom profético, nós temos que aprender a orar como nunca oramos antes. Be quick to hear and slow to speak. Seja rápido ao ouvir e lento ao falar. Church, we need to seek out God to reveal the hindrances in our lives. Igreja, nós precisamos buscar a Deus para remover as coisas que nos prendem de caminhar. What are those things that are keeping us from our promises and our blessings? Quais são as coisas, então, que estão nos mantendo longe de ouvir essas bênçãos e de estar nessas bênçãos? God, and this is my last slide, E esse é o meu próximo slide. and then we're going to pray for people. E depois disso nós iremos orar por pessoas hoje à noite. That I want you to know that God has a role to play and you have a role to play. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele tem um papel e você também tem um papel a ser feito. God has a role to play and you have a role to play. Deus tem um papel e você tem um papel a ser feito. It is not all up to God. Não é tudo sobre Deus fazer. And it's certainly not all up to you. E certamente não é tudo sobre você. We have to prepare our hearts Nós temos que preparar os nossos corações through prayer and seeking God to search us para orar e buscar a Deus, para que Ele busque em nós
to search us and remove every wicked way from us para que Ele busque em nós qualquer caminho pecaminoso that would keep us from coming into our destiny, que nos mantém longe de chegar no nosso destino, that would keep us from coming into our promises and our blessings. que mantém com que nós estejamos longe das nossas promessas. Many times we just want the prophet to do all the work. Muitas vezes a gente só quer que o profeta faça todo o trabalho sozinho. We want the pastor to do all the work. Nós queremos que os pastores façam todo o trabalho. We come up for prayer Nós vamos e pedimos oração and we just want them to use their magic touch on us e a gente só quer que eles usem o toque profético em and nós just change everything. e que tudo seja mudado então. But church, you have a role to play. Mas igreja, você também tem um papel para ser feito. You've got to prepare the ground for the rain. Você tem que preparar o terreno para quando a chuva vier. The farmer does not wait for the rain to come and then he prepares the ground. O fazendeiro, ele não espera a chuva vir para então depois preparar o terreno. Before he ever sees the rain, he starts preparing the ground. Antes mesmo que ele veja a chuva vindo, ele prepara o terreno. He's digging it up and planting the seeds, Ele está cavando e plantando as sementes, preparing for the rain of heaven. preparando para a chuva dos céus. The rain is the prophetic word. A chuva é a palavra profética. The rain is the Holy Spirit anointing A chuva é o Espírito Santo ungindo, that breaks the yokes of sin in our lives. quebrando os jugos do pecado da nossa vida. But is your ground prepared Mas o seu terreno está preparado to receive the rain? para receber essa chuva? Is your heart prepared to receive the prophetic word? O seu coração está preparado para receber essa palavra profética? God will pour out His Spirit on all flesh. Deus, ele vai derramar o seu Espírito em toda a carne. Just like the rain is poured out on the wicked and the righteous. Assim mesmo como a chuva ela é derramada no justo e no injusto. God will pour out His Spirit on anyone. Deus, ele vai derramar o seu Espírito em todos. But are you prepared to receive it? Mas você está preparado para receber? You have a role to play. Você tem um papel a ser feito. We need to be praying that God search us. Nós temos que orar para que Deus busque em nós. We must say, God, take more of me and give me more of you. Nós temos que dizer, Deus, tire mais de mim e me dê mais de ti. This is a prayer that I teach everywhere I go. Essa é uma oração que eu ensino em todo lugar que eu vou. It's a simple prayer. É uma oração simples. Oh, Holy Spirit, Ó Espírito Santo, take more of me, tire mais de mim give me more of e you. me dê mais de ti. Dig up the ground first. Cave o seu terreno primeiro. Prepare the ground first. Prepare o terreno primeiro. Say, take more of me, Diga, tire mais de mim, so that I can receive more of you. para que eu receba mais de ti. So that I can receive the outpouring of your Spirit. Para que eu receba o derramar do teu So Espírito. that I can receive the prophetic word and the fulfillment of it. Para que eu receba a palavra profética e o cumprimento disso. This is what faith is. É isso que é a fé. Amen? Amém? Faith prepares before the rain comes. A fé, ela prepara antes que a chuva venha. Faith sees the promise before it comes. A fé, ela vê a promessa antes que a chuva venha. Faith believes the prophetic word before it's released. A fé, ela vê a palavra profética antes que ela seja liberada. So that when that prophetic word comes to us, Para que quando essa palavra profética vier até nós, we're ready for it to produce Christ inside of us. para que nós então estejamos preparados para receber Cristo em nós. Amen? Amém? Let's all stand up. Vamos ficar Hallelujah. de pé. I want you to repeat this prayer after me. Eu quero que você fale essa oração depois de mim. We're going to learn some activation right now. Nós vamos aprender um pouco de ativação agora.
I'm going to say it, and then Christian's going to say it, and you repeat what Christian says. Eu vou dizer, então o Christian vai dizer, e depois disso vocês então repitam. Say, "Oh Holy Spirit, Digam, ó Espírito Santo, oh Holy Spirit, ó Espírito Santo, take more of me, tire mais de mim, give me more of you. me dê mais de ti. Oh Holy Spirit, Ó Espírito Santo, take more of me, tire mais de mim, give me more of you." me dê mais de ti. Now pray it like you mean it. Agora ore como se você se Oh importasse com Holy isso. Spirit, Ó Espírito Santo, take more of me, tire mais de mim, give me more of you. me dê mais de ti. Say this prayer. Vamos, ore isso. Oh Holy Spirit, Ó Espírito Santo, Spirit of love, Espírito de amor, Spirit of love, Espírito de amor, take away my anger. tire fora minha raiva. Spirit of love, Espírito de amor, take away my anger. tire fora minha raiva. Spirit of peace, Espírito de paz, take away my fears. tire fora os meus temores. Spirit of peace. Espírito de paz. Are you struggling with fear tonight? Você está tendo problemas com medo? Pray this like you mean it. Então ore como se você se importasse com isso. Holy Spirit of peace, Espírito Santo de paz, take away my fear. tire os meus medos. Holy Spirit of humility, Espírito Santo de humildade, take away my pride. tire fora o meu orgulho. Holy Spirit of humility, Espírito Santo de humildade, take away my pride. tire fora o meu orgulho. Take more of me. Tire mais de mim, Give me more of you. me dê mais de ti. Now lift your voice. Agora Lift your levanta voice suas and pray vozes. this. Levanta sua voz Pray, e ore lift your isso. voice and pray this out right now. E ore isso, Agora. ore isso. Jesus. Jesus.